O que diferencia para mim Deep e Dark Web, principalmente, é o tipo de conteúdo que é acessado. A área de segurança é uma área que ninguém vem com a gente falando assim, olha, tá tudo bem. Só vem trazendo problema. Então, às vezes você gasta por 18 meses numa investigação e o cara, ninguém vai preso, ou quando vai preso, responde em liberdade. Então, acaba valendo um pouco a pena aí. Não que esteja incentivando, mas o percentual de páginas falsas que a gente identifica nas plataformas de monitoramento, ele é maior hoje de páginas falsas com certificado SSL, né, com HTTPS, do que os sites reais. Parem para pensar a quantidade de informação que as grandes redes sociais têm sobre nós. Eu sou Gustavo Marques e estamos no ar com mais um episódio do TechSec Podcast. E, gente, hoje eu convidei um cara que é bastante conhecido na área e a missão do papo de hoje é, claro, conhecê-lo melhor e também falar sobre fraudes, crimes e inteligência cibernética com um especialista no tema. Nosso convidado tem mais de 20 anos de experiência nesse mercado de inteligência cibernética, atuando com análise e prevenção de ameaças e fraudes e também disseminando conteúdo educativo sobre o assunto para profissionais e empresas. É coordenador técnico da pós-graduação em Cyber Threat Intelligence e professor dos cursos de pós-graduação em Cybersecurity Forense Computacional no IDESP, Instituto Dário de Ensino Superior Paulista. É palestrante em diversos eventos nacionais e internacionais como You Shot the Sheriff, Echo Party, H2HC, B-Side, SANS, CoronaCon, dentre outros. Membro do High Technology Crime Investigations Association, membro da organização do Security B-Sides em São Paulo e mentor do Cybersecurity Girls. É uma honra tê-lo aqui conosco no TechSec Podcast, senhoras e senhores, Thiago Bordini. Bordini, mais uma vez, obrigado aí por aceitar o convite, pela sua disponibilidade. Oh, beleza? Eu não vou falar bom dia, porque pode ser bom dia, boa tarde, boa noite, né? Pode ser qualquer hora. O cachorro já latiu aqui, mas tá fazendo as fases do home office, né? Sim. É um prazer aí poder contribuir com o projeto e poder, de alguma forma, ajudar quem está entrando na área, quem já é da área, entender um pouquinho mais sobre os temas que a gente vai falar aqui. Perfeito, Bordini. Seguindo o nosso rito inicial aqui no TechSec, de conhecer realmente ali quem são os nossos convidados, entender um pouco melhor ali sobre suas raízes, eu fiz uma rápida pesquisa ali no seu LinkedIn e eu vi que você começou lá em 2001 como analista de redes. E aí eu tive um insight, assim, porque eu já conversei com alguns profissionais da área e eles começaram, Bordini, com redes. Você acha que isso é o ideal? Como foi ali? Foi estratégica essa sua entrada nessa área? Olha, eu vou começar aqui por redes, porque eu já vejo no futuro eu como um profissional de inteligência cibernética, de segurança da informação. Conta pra gente um pouco mais sobre esse início. Cara, na verdade, o que tá no LinkedIn é meia verdade, né? Eu comecei em 97 com montagem e manutenção de computadores. Então, eu tive passando por todas as etapas aí, depois fui na parte de suporte, e aí realmente em 2001 entrei na parte de analista de redes. Redes é um cenário que hoje, querendo ou não, te dá suporte para tudo, né? Hoje, quando a gente fala de internet, é rede, de Wi-Fi é rede, de 3G é rede, então o conhecimento que você adquire dentro do ambiente de redes, né, que contempla não só a infraestrutura, né, qual o papel de um roteador, de um firewall, de um switch, como que a nuvem se conecta a tudo isso, como que é o papel de um servidor, quais são as funções de um servidor, os protocolos, isso te ajuda muito em diversas frentes da área de segurança da informação como um todo. Não só na parte de segurança de infra, mas segurança de aplicação, banco de dados, cloud, né, que tem agora, DevOps e toda essa seara que surgiu quando tudo isso era mato ainda, lá em 2001. Então, eu não pensei em ir para a área de inteligência, até porque no Brasil, nessa época, nem se falava ainda em inteligência cibernética. Eu fui ter meu contato com a área de inteligência cibernética em 2010, quando eu saí de uma empresa que eu
já estava há bastante tempo atuando ali na área de redes, terminei como gerente de negócios, e fui assumir uma posição de Threat Research para a Site Partners, que hoje faz parte da, da Mandiant e da FireEye, né, do mesmo grupo. Na verdade, acho que a Mandiant até saiu do grupo recentemente. Ali foi realmente meu primeiro contato com a área de inteligência cibernética, já como uma multinacional, né, prestando serviço para uma empresa americana, atuando em clientes de todo o mundo. Então, eu era o responsável por toda a parte de coleta de ameaças, análise e geração de reportes para a parte de Iberoamérica. Então, a gente era responsável por monitorar 24 países ali. E eu falei, puta, é isso. Eu já gostava de segurança, né? Já tinha um pé na área de segurança ali, muito na parte de segurança de infraestrutura. Mas a hora que eu vi, eu falei, putz, é isso que eu quero para minha carreira. E aí, de 2010 para frente, minha carreira deu uma baita guinada e eu comecei a direcionar os esforços para atingir esse objetivo aí. Então, esse é um pouquinho da minha trajetória de como eu entrei na área aí. Nossa, perfeito, Bordini. E você já trabalha com crimes cibernéticos há muitos anos. A gente comentou um pouco ali na introdução, há mais de 20 anos. E tem uma carreira que é bastante consolidada dentro dessa área. O que você tem achado, Bordini, desse cenário atual que a gente está vivendo, né, em que os fraudadores e criminosos estão cada vez mais criativos, e ainda com base nessas análises que você tem feito, quais seriam algumas recomendações para que a gente evite, né, ser pego aí nessas armadilhas cada vez mais criativas, como eu mencionei há pouco? Cara, assim, acho que a consolidação da carreira ela vem de muito esforço, né? Então, é dia a dia, é suor, luta e lágrima, né? O tempo inteiro ali. A área de segurança é uma área que ninguém vem com a gente falando assim, olha, tá tudo bem. Só vem trazendo problema. Então, o nosso dia a dia é lidar com problemas. E essa experiência, ao longo do tempo, vai te ajudando a consolidar uma carreira. Né? Mas a questão de investigação cibernética, não só na questão de atos ilícitos, né, de crime, mas às vezes hoje ela é muito utilizada para resposta a incidente, você entender qual foi o vetor de ataque, qual foi o ponto de comprometimento, então você acaba usando a parte investigativa para essa finalidade também. O ponto, assim, às vezes é bastante, vou dizer, insatisfatório, porque você às vezes gasta-se muito tempo para entender como que ocorre uma fraude, como que está ocorrendo uma invasão, como que foi feita um determinado ataque, e isso entra numa esfera jurídica, por vezes o cliente quer levar para uma ação policial, uma ação civil, que seja, e aí entra no lapso temporal do judiciário, e aí realmente não tem muito o que a gente fazer, né? Esse tempo fica na mão de autoridades policiais, do legislativo ali, de fazer, né, essa apuração dos fatos. Então, às vezes você gasta por tipo, 18 meses numa investigação e o cara, ninguém vai preso, ou quando vai preso, responde em liberdade. Então, acaba valendo um pouco a pena aí. Não que esteja incentivando, mas infelizmente o cenário é esse hoje aqui no Brasil, tá? Não só no Brasil, tá? Falando fora, inclusive, tem uma pesquisa, uma palestra, na verdade, do diretor da CISA, que ele fez no Fórum Econômico Mundial de 2019, né, pré-pandemia ali, onde nos Estados Unidos os crimes que chegam, crimes cibernéticos que chegam até a última instância, né, ou seja, ele passa pela investigação, tem a penalização e a pessoa fica presa, nos Estados Unidos é 0,05%. Não é 0,5%, é 0,05%, ou seja, se lá tem esse déficit aqui, então a gente nem se fala quantas casas decimais a gente teria que colocar ali para chegar nessa instância. Mas tem casos que acabam evoluindo para esse cenário, ou seja, as pessoas que
acabam sendo penalizadas ali pelos atos ilícitos que cometeram. Não é nosso papel, né? Nosso papel é simplesmente identificar o incidente, produzir um relatório, e aí quem vai prender, quem vai deixar preso, quem vai mandar soltar, não somos nós, são as autoridades. Mas é um ponto que às vezes é bastante desmotivador, né? A minha palestra que eu falo sobre carreira na área de investigação é uma palestra desmotivacional, não é uma palestra motivacional. Porque eu jogo a real, porque nem sempre é tudo flores, né? Todo mundo pensa que é tudo lindo, tudo maravilhoso, que é igual CSI, que vai achar o cara em 5 minutos, que o IP tá ali no log, que você vai ter o log sempre. Não é assim, cara. O dia a dia é bem mais problemático, né? E tem outros problemas que a gente às vezes não se pega num curso, né, de investigação. Por exemplo, ninguém pensa, todo mundo fala, eu quero ser perito e tal, mas ninguém pensa que um dia você vai ter que cumprir mandato de busca e apreensão, você vai ter que entrar na casa de alguém, vai ter que pegar o equipamento dessa pessoa, periciar. É uma situação bastante indigesta, assim, você tem estômago para seguir nessa frente, né, porque não é para todo mundo. Então, é um cenário bastante desafiador, né? E quando você fala de dicas ali para a gente não cair nas armadilhas, né? O profissional de segurança, ele tem, independente de qual área dentro de segurança, ele tem que ser um cara ressabiado, né? Tem que duvidar até da sombra, porque nem tudo que é verdade é verdade. Então, o principal ponto ali é se questionar muito sobre aquilo que você está acessando, que você está recebendo, ou um e-mail, ou uma mensagem, validar isso em diversas fontes, né? A gente teve uma notícia essa semana de que um grupo estava divulgando uma CVE com um exploit, e esse exploit, ele na realidade era um payload do Cobalt Strike para atacar pesquisadores de segurança. Então, ou seja, você como pesquisador de segurança ia pegar o exploit de alguém para rodar, para testar a vulnerabilidade XPTO, que eu nem lembro qual que era agora, e você acabava sendo vítima no circuito. Mas isso foi intencional por um outro grupo de atores, ou seja, nós também, como profissionais de segurança, também somos vítimas de golpes, também somos vítimas de ataque, não, é um problema latente para todo mundo. Mas acho que a principal dica, e não só para a gente de segurança, mas para todos, é desconfiar muito, cara. Hoje não dá para a gente confiar em nada, né? Então, faz um double check, valida. Na dúvida, eu brinco que na dúvida não faça ou não clique, né? Se você tem dúvida de alguma coisa, não faz isso. E ainda, Bordini, sobre esse ponto, legal que teve uma sintonia aí para essa nossa próxima pergunta, porque nessa semana você participou do You Shot the Sheriff, e lá você falou sobre como grupos de fraudadores estão atuando no Telegram e também no WhatsApp. Você pode falar para a gente um pouco mais sobre isso, né? Nesse cenário atual ainda que a gente está vivendo, fica claro que os crimes cibernéticos, eles não só acontecem na Dark ou na Deep Web, como a gente falava muito lá atrás, né? Olha, não entrem nesses lugares, porque lá é onde moram os cybercriminosos. Mas quais são as principais ações hoje dentro desses grupos de fraudadores, como eu disse, nesses canais, e qual o comportamento que eles têm feito? O primeiro ponto, assim, essa é uma pesquisa que ela foi feita mirando o Brasil, tá? Então, foi muito um cenário comportamental aqui de Brasil. A gente está numa segunda e terceira fase dessa pesquisa para olhar Latam, menos Brasil, né? É estranho a gente falar de Latam sem Brasil, mas a gente vai fazer essa quebra. E depois de ROW, né, que seria o Rest of the World ali, para olhar os outros países. E o outro ponto é que a gente teve como objetivo responder quais eram os principais métodos de OPSEC, né, que tipo de proteção os atacantes utilizavam para se blindar tecnicamente e dificultar os processos investigativos. Então, a gente, por padrão, já não olhou ambientes da rede Onion, porque a gente já sabia que ia dar 100% praticamente de acessos oriundos da rede Tor. Então,
não iria fazer sentido a gente fazer uma amostragem nessa linha. O nosso foco foi realmente olhar aquilo que tange os principais problemas. E hoje, olhando todos os meios de comunicação, as plataformas que nós temos, né, tipo Facebook, Instagram, TikTok, Discord, WhatsApp, Telegram, enfim, Signal, Wickler, enfim, tem um monte. Quais desses ambientes têm maior volume de informações coletadas, né, de ameaças relacionadas aos clientes da Axio, que é a empresa a qual eu atuo hoje? E aí a gente bateu que os maiores ofensores ali, né, estão nas plataformas de WhatsApp, Telegram, Instagram, Discord e Facebook. Não necessariamente nessa ordem, tá? Mas WhatsApp e Telegram é disparado, o maior. Para vocês terem uma ideia, por dia, algo em torno de 2 milhões de mensagens processadas em grupos de WhatsApp, tá? Que a gente acompanha. E aí a gente falou, bom, vamos olhar agora, então, são grupos que tratam diretamente de assuntos relacionados à fraude, então, desde compra e venda de informações nesse sentido, desde venda de cartões, vendas de esquema de aprovação, de malware para bugar selfie, de malware para coletar credenciais, páginas falsas, documentos, contas laranja, enfim, toda essa seara foi o nosso foco de coleta de informação. E o que a gente observou durante o período foi que 92%, se eu estiver bem de memória, 92% não utilizam nenhum tipo de proteção, né? Não utilizam nenhuma VPN, nenhum Tor, nenhum proxy, nada, tá? Nós tínhamos 4,4% de usuários que usavam VPN para fazer os acessos nessas plataformas e 3,5%, se não me engano, relacionados a provedores de cloud. Tá? Então, o cara subia uma instância numa cloud e usava essa máquina em nuvem para fazer os acessos na plataforma. Mostra que, se a gente for pegar 92%, já é um número bastante expressivo de pessoas que não utilizam nenhum tipo de proteção, né? Mostra que também o atacante não está muito preocupado em ocultar seus rastros, né? Porque hoje, querendo ou não, o IP é um grande calcanhar de Aquiles ali, é normalmente chave para a gente correlacionar informação em diversas plataformas, logs, tracking financeiro, enfim, tudo hoje, o IP é quase o nosso CPF na parte de infraestrutura de redes, né? Então, esse é um grande achado que a gente teve. O outro ponto que foi uma frustração para a gente nessa pesquisa, mas ele é bastante importante, é que nós imaginávamos que pudesse ter comportamentos diferentes dos atores entre plataformas. Ou seja, a forma que o cara atua no WhatsApp é diferente da forma como ele atua no Instagram, diferente da forma que ele atua no Telegram ou no Discord. E não, elas são muito parecidas. As diferenças foram, na amostragem de dados que nós tivemos, elas não foram significativas, tá? Então, se a gente for olhar de um panorama geral, a grande maioria segue o mesmo padrão, né? Não utilizando nenhum método de proteção. E o outro achado que também foi uma frustração para nós, mas que também é relevante, é que a gente imaginava que, dependendo do tipo de ator, ele tivesse níveis de proteção diferentes. Ou seja, um cara que vende conta laranja, por exemplo, ele não necessariamente precisa ter grandes conhecimentos técnicos para fazer aquilo. Ele é muito bom de engenharia social, né? Já um cara que vende malware, presume-se que ele tem um conhecimento técnico maior e que ele vai se blindar mais tecnicamente para dificultar o rastreamento. E na nossa amostragem, isso não foi evidenciado, ou seja, todo mundo continuou não utilizando nenhum tipo de proteção, né? Nós tivemos os atores de malware que usavam VPN, atores de contas laranja que usavam VPN, ou seja, na amostragem ficou
mesmo muito equiparado. Então, ou seja, mostra também que os atores, independente do tipo de serviço ali que ele oferta, ele não se protege tanto quanto a gente imaginava. Tá? Uma pequena parcela ali, se a gente arredondar, vamos por 9% de usuários colocam algum tipo de proteção. Aí é onde a gente, dentro dessa introdução que a gente também fez de você, que participa ali de compartilhamento, né, de conteúdos educativos para que isso melhore, né, Bordini? Essa conscientização em segurança para cada vez mais as pessoas estejam preparadas e protegidas, né, dessas ameaças, dessas fraudes. É um ponto que é importante, assim, a gente tem que inverter um pouco a situação. Até para vocês terem uma ideia, hoje, o percentual de páginas falsas que a gente identifica nas plataformas de monitoramento, ele é maior hoje de páginas falsas com certificado SSL, né, com HTTPS, do que os sites reais. Então, a gente acha mais phishing com HTTPS do que páginas lícitas com HTTPS. Aquela velha dica de olhar o cadeadinho, talvez a gente tenha que inverter. Falar, olha, se não tiver o cadeadinho, vá na fé, porque é o site lícito, é o site real. Eu estou quase invertendo isso já, mas ainda é um pouco premeditado fazer isso hoje. Mas mostra que o atacante também vai se adequando a isso, né? Ou seja, as recomendações são, olha lá se tem o cadeadinho, se o site é seguro, olha se tem erro de português, ou de outro idioma. Então, assim, hoje os phishing são muito parecidos, a identidade visual é idêntica, a tipografia, a escrita, todos esses cuidados são levados em consideração por conta de todas as recomendações que os profissionais davam para que as pessoas não caíssem naqueles golpes. Então, é um ponto que a gente vai atuando de um lado, eles vão atuando de outro. A gente tem que achar o ponto de equilíbrio ali. Boa. É um jogo de xadrez, né? Mas, Bordini, até para o assunto ficar entendível, você pode explicar para a gente, aí a nível de conscientização, quais são as diferenças entre a Deep Web e a Dark Web? Você quer a resposta bonita ou a resposta prática minha? Você decide. Tá. Para mim é tudo igual. Tá? Existe uma mistificação em cima de Deep Dark Web, né? Aquela famosa imagem do iceberg, que para mim, isso é a opinião do Thiago, tá? É uma balela. O que diferencia para mim Deep e Dark Web, principalmente, é o tipo de conteúdo que é acessado. Tá? Então, quando a gente fala de Deep Web, a gente está falando ali de sites, por exemplo, como o Wikileaks, sites como o próprio Facebook, que estão na rede Onion. Então, assim, não é porque é um site .onion, que está na rede Tor, que ele é criminoso, que ele é ilícito. Não, a gente tem que entender que a Deep Web, ela existiu, ela foi criada, principalmente para passar por cima de alguns controles de sensores de privacidade e de liberdade de expressão. Então, o Wikileaks surgiu para isso, para dar voz. O Facebook na rede Onion permite com que usuários de países que têm um regime comunista extremamente autoritário sobre os controles de internet, como Cuba, Coreia do Norte, China e outros, consigam acessar a plataforma, consigam se expressar por ela, utilizando essas questões de privacidade e liberdade de expressão. Tem conteúdo ilícito ali no meio? Tem, como em todo lugar, né? Então, quando a gente fala, na Deep Web tem tráfico de drogas, tráfico de armas, pedofilia. Também tem na Surface, cara. A quantidade de grupo de pedofilia que tem no WhatsApp, no Telegram, no Facebook é bizarro. Então, esses problemas não é porque, tá na Surface e não é... Não. A minha visão é que se é algo ilícito, ele está dentro de uma dark web. Ou seja, ele está dentro de uma rede que tem propósitos ilícitos e ilegais. Então, a venda de drogas, venda de armas, venda de pessoas, a gente tem tráfico humano.
que acontece, querendo ou não, pleno século XXI, a gente tem isso. Tráfico de órgãos, questão de pornografia infantil, exploração sexual de adultos também, a questão de terrorismo, que usa bastante hoje. Eu vi Então, até serviços de assassino de aluguel, né? Tem também, né? tudo, você encontra tudo. A compra de produtos, né? Então, eu quero comprar uma droga específica para cometer suicídio, que é um problema seríssimo, que você não consegue comprar no Brasil, você acha isso na Dark Web. Então, para mim, Thiago, quando a gente olha, fazendo uma analogia ali ao nosso iceberg, né? Eu teria a Surface, tudo aquilo que qualquer pessoa facilmente acessaria. A parte de Deep Web, essas redes que têm essa camada de privacidade, que propõem esse conteúdo direcionado à liberdade de expressão e a conteúdos que tenham essa flexibilização para controles governamentais ou parentais que sejam. E quando a gente olha de Dark Web, ela pegaria, teoricamente, tudo isso, né, que seriam redes ou plataformas ou grupos que tenham conteúdos ilícitos ali, para algum tipo de prática ilícita. Tá? Essa é a minha definição, tá? Se vocês procurarem literatura disso, tem a rodo, assim, tem muita definição, mas acho que o que é mais prático para todos, assim, até para quem não é da área, é esse tipo de explicação, acho que fica mais tranquilo para todo mundo. Perfeito, Bordini. Eu não sei se eu confundi mais do que eu expliquei agora. Não, foi até claro, viu? Porque a gente tem uma... Eu, por exemplo, eu falo assim, poxa, a entrada ali é a mesma, né? Ou a gente tem as redes Onion ou Tor, e, cara, lá não tem como a gente medir. São ambientes lá dentro, então, para mim, tudo é Dark Web também. Tudo é Deep Web, aliás. Então, lá tem crimes grandes, menores, mas são crimes, né? São atividades ilícitas, não deixam de ser. Vamos agora para um assunto atual, Bordini, e que muita gente teme em falar que é coisa do futuro. E é provável que você já tenha respondido essa questão em muitas das suas entrevistas. A gente tem um termo que é muito falado nos lugares, principalmente nesses ambientes corporativos, que é o Big Data. Você pode explicar para a gente o que é isso? É coisa do futuro mesmo ou atual? Big Data existe já há bastante tempo. Eu não diria nem que é nem do futuro, mas já é atual, né? Sim. E consiste basicamente na gente ter grandes massas de dados disponíveis para algum tipo de consulta, né? Então, esses dados eles podem ser no formato que a gente chama de dado estruturado, né? Ou não estruturado. Dado estruturado é quando você tem, tipo, agenda de telefone. Você tem sempre o nome, telefone, e-mail, endereço, né? Então, sempre tem esses campinhos. O dado não estruturado é a informação que ela está organizada, mas ela pode ter diferentes campos ali para se organizar. Então, eu posso ter um registro que tenha nome e o endereço, outro registro que tenha só o e-mail e o nome da pessoa. Não necessariamente ele precisa ter os mesmos campos. E quando a gente fala de Big Data, é uma grande base de dados que concentra um grande volume de informação para consulta. Então, sei lá, a base de dados do Google de sites indexados é um Big Data. A base de dados do Facebook é um Big Data. A base de dados de um grande site de e-commerce, tipo o Amazon, é um Big Data, porque ele concentra ali informações de diversas fontes, de diversos dados, né, de pessoas, não só os dados cadastrais, mas dados de preferências de consumo, dados de navegação, que vão ajudar a ter uma experiência melhor de navegação, enfim. Big Data é tão simples quanto isso. Um banco de dados grandão. Acho que é a analogia mais simples aí. Bom. E aí, com o mundo, Bordini, a gente está também outro papo futurístico, que talvez seja atual. Com esse mundo cada vez mais conectado, e essa é a tendência, qual que é o seu ponto de vista relacionado a IoT, Internet das Coisas? Onde a gente vai ter aí cada vez mais os dispositivos
inteligentes conectados entre si, uma imensidão de informações, tanto pessoais quanto profissionais, sendo transmitidas aí a todo momento. Você vê isso como um risco? Eu vejo isso como dois lados. Eu vejo como um risco e vejo como uma oportunidade para a gente. Boa. Que olhar o copo dos dois lados. Ele é um risco como qualquer outro dispositivo computacional, inevitável. Tá? E já tem sido utilizado isso há bastante tempo, tá? Não é de agora que a gente tem a internet das coisas, está se tomando um corpo maior agora por conta da aderência da população, mas já existe há bastante tempo. Então, você tem aí os smartwatches, a internet das coisas, já está um tempinho, né? Na realidade, até entra na parte de wearable. Você tem Smart TVs, que já existem há 5, 6 anos tranquilamente. Os assistentes pessoais que nós temos, né? Alexa, Siri, Google Echo e todos eles. Cada vez mais a gente vai ter dispositivos conectados e aí compete a nós, profissionais de segurança, nos capacitarmos, né? Para prover uma segurança melhor para isso, ter que me preocupar com a segurança desses dispositivos, para deixar fácil para um usuário doméstico utilizar e também que seja mais complexo para qualquer tipo de ataque, né? Para alguém usar aquela informação de forma indevida. Mas isso já tem sido usado há muito tempo e acho que é uma tendência que veio para ficar, não tem muito como fugir disso, né? É comum hoje você ter um smartwatch, você ter uma Fitband ali para acompanhar. A gente teve um caso bem sério agora nessa questão de guerra de Ucrânia e Rússia, de soldados que faziam as suas corridas, né, na mais de atividades físicas, e usavam o aplicativo, por exemplo, da Strava para fazer o acompanhamento. E a Rússia foi lá e começou a mapear o trajeto que os caras faziam e viam que os caras sempre corriam em volta de um retângulo. E aí começaram a buscar fotos recentes de satélite daquele lugar e mapearam uma base militar ali que não havia sido mapeada. E, consequentemente, fizeram um bombardeio aéreo. Então, assim, é um risco que leva, inclusive, a vidas humanas ali, né, sendo utilizado. E é um smartwatch, cara, é um negócio que você só correu com aquilo. Mas ele te entregou a informação de onde é a geolocalização de uma base militar. Então, eu acho que a gente tem que só repensar um pouco essa questão de risco por conta dessa finalidade aí para fins de alguém usar para fim militar, mas alguém pode usar, por exemplo, para fazer um sequestro, para você saber onde você corre, qual é o parque, qual é o caminho que você faz, o percurso que você faz diariamente, qual o horário que você vai fazer o percurso. Então, putz, o cara pode usar essa informação para te sequestrar, mas pode usar essa informação para entrar na sua casa, porque ele sabe que naqueles dias e horários você está fora de casa. Então, são riscos que a gente tem que começar a se pensar na hora de utilizar. Não estou falando para nem todo mundo jogar fora os smartwatches, as Fitbands, não usar mais o produto. A gente pode e deve usar, mas a gente precisa saber os riscos que a gente está inerente, né? A partir do momento que eu tenho um carro, por exemplo, eu estou suscetível a bater esse carro, a ele ser furtado, a ele ser roubado. Então, não quero ter esse problema. Cara, não tenho carro. Se eu não tenho carro, eu não tenho risco de ter o carro roubado. É simples assim. Então, é um ponto que a gente tem que lidar. E acho que o maior desafio com a internet das coisas vai ser a exposição de dados e privacidade. Acho que esse é o ponto mais crítico que a gente tem que tratar ali com a questão de internet das coisas. E a gente pode tentar treinar hoje, né? Olha, tem redes sociais aí, o que você está postando? Vamos olhar isso. Poxa, eu posto geolocalização de tudo, onde eu estou, o restaurante, a escola, os horários. Isso, aos olhos de uma pessoa mal intencionada, pode ser um prato cheio, né, Bordini? Sem dúvida. A gente tem medo de, não vou fazer isso porque o governo vai me espionar, o governo vai saber o que eu estou fazendo. Mas não tem a mesma preocupação de passar o CPF numa lojinha, numa padaria,
ou de fazer um cadastro numa mídia social que pede até a cor da sua tintura de cabelo ou a cor da cadeira que você está sentado. Então, parem para pensar a quantidade de informação que as grandes redes sociais têm sobre nós. Google, Apple, Facebook, Instagram faz parte de Facebook hoje, né? Então, desconsidera, mas Microsoft, essas empresas têm muito mais informação do que governos hoje sobre qualquer cidadão. E a gente não tem a mesma preocupação com relação à nossa privacidade. Então, acho que a gente tem que, até no evento, a gente estava discutindo isso essa semana no show da Sharp, sobre uma pesquisa do Inquisitor, do Nelson Novaes, sobre data breach. A certeza, assim, a gente já tem os dados expostos. Não tem mais privacidade. O que eu tenho que fazer agora é, primeiro, identificar esses riscos com mais rapidez e mais facilidade, e eu gerenciar esse risco, porque não tem muito como fugir disso. Então, ou eu entro numa paranoia, o que não é saudável e não é visível hoje para ninguém, ou eu gerencio, deixo a vida me levar, né, eu diria Martina Vila, e vou gerenciando esse risco, que é o mais saudável e é algo que a gente tem que fazer não só com pessoa física, mas com empresa também. Boa. Bordini, a gente está chegando aqui à parte final desse nosso bate-papo. E aí, curtiu? Foi bom, cara, foi bem bacana. Acho que o projeto tem futuro, dá para ir nesse bate-papo descontraído, leve, acho que vai agregar todo mundo o conhecimento e acho que o principal ponto, acho que assim, nós como profissionais de segurança, o mínimo que a gente tem que fazer é devolver para a sociedade alguma coisa, né? Não só como profissional de segurança, mas de todas as áreas. E hoje a área de segurança é uma que pode ajudar muito na questão de conscientização, né? Seja para você orientar seus familiares, seus filhos, colegas de trabalho, acho que não custa nada. Então, desejo sucesso ao projeto, tenho certeza que vai logo ganhar grandes seguidores, um volume e uma audiência bastante estável aí. Que isso, eu agradeço, Bordini, mesmo a sua disponibilidade. Você, como eu disse, é uma pessoa que eu já acompanho há bastante tempo. A gente já conversou lá no LinkedIn também, mas como professor aí foi genial. E, de novo, obrigado aí pela disponibilidade. Espero aí que você tenha e continue tendo muito sucesso aí na sua carreira. E conta comigo para o que precisar, viu? Conta comigo. Maravilha, eu que agradeço a oportunidade e precisando, estou por aí. Então esse foi mais um episódio do nosso TechSec Podcast, espero que vocês tenham gostado. Não deixe de seguir a gente lá no Instagram, @TechSecPodcast. Comenta, interaja, joga lá suas dúvidas e recomendações para a gente melhorar sempre aqui os nossos bate-papos. Fechado? É isso aí, até o próximo episódio e bora conscientizar!